Foram quase 2.000 quilômetros percorridos, algumas horas dentro de aviões de diferentes tamanhos. Mas chegamos no interior do Rio Grande do Sul, próximo à fronteira com a Argentina. Nosso destino, as ruínas de São Miguel. Equipamento no carro e lá fomos nós. São Miguel das Missões é pequena, tem pouco mais de 7.000 habitantes. Uma cidade do interior que conserva um importante pedaço da nossa formação. Ruínas de missões jesuíticas do ano de 1687. O lugar, cercado de mistério e fé, abriga histórias de destruição e desenvolvimento. Os padres jesuítas fundavam aldeamentos que eram chamados de reduções. E aqui, eles moravam com índios guaranis catequizados. Era um espaço urbano e, ao mesmo tempo, rural. Missões tinha uma estrutura organizacional bem complexa. Quem vai explicar pra gente é a historiadora Nadir. Tudo bom, Nadir? Tudo bem. Explica pra gente mais ou menos que dá pra ver aqui algumas ruínas, outros restos de construções. Como é que era aqui? Bom, as reduções tinham uma estrutura base para todas. Sempre a principal construção era a igreja. Em frente à igreja, uma praça, que é esse espaço. Do outro lado da praça, de frente para a igreja, o cabildo, que era a sede administrativa da redução. No entorno da praça, as casas das famílias Guarani, sempre organizadas no que a gente chama de sistema dameiro ou sistema de grelha. Nesta lateral da igreja ficava num primeiro pátio, Casa dos Padres, Escola das Primeiras Letras, uma adega. Na sequência, num segundo pátio ficavam as oficinas e além das oficinas, na redução de São Miguel Arcanjo, tinha uma construção chamada de tambo, que era uma espécie de hospedaria. Do lado oposto, nessa lateral da igreja então, o cemitério e além do cemitério, o Cotiguaçu, que era um abrigo para viúvas, órfãos menores de 7 anos de idade e também para as índias Guarani, conhecidas como mulheres desamparadas, que eram as meninas que não se casavam até os 15 anos de idade. E para trás da igreja, a quinta, que era a horta e o pomar da redução. Era uma mini cidade aqui. Era uma mini cidade. São Miguel Arcanjo teve 6.500 habitantes há 3 séculos atrás. Todas as missões seguiam os padrões de arquitetura da coroa espanhola. As ruínas da igreja de São Miguel são as mais bem conservadas da América do Sul. Tinha o interior decorado com esculturas e pinturas, algumas feitas pelos índios que moravam ali. O local era considerado sagrado e era rigidamente estruturado. Qual tratamento foi dado a esses índios? A catequização foi prejudicial para eles? Ainda existem muitas perguntas em volta das missões jesuíticas, mas o fato é que por todos os lados das ruínas é possível sentir a presença de antepassados e da nossa história. Nas missões, as igrejas eram sempre as principais construções, as mais imponentes. Era uma maneira de mostrar a importância do catolicismo. Essa daqui é toda feita de pedras. Algumas pesam mais de 1 tonelada. Só que tem um detalhe, o local de onde elas eram trazidas fica a mais de 20 quilômetros daqui. Você consegue imaginar como é que eles faziam para trazer essas pedras e para colocar umas sobre as outras? É de se pensar, né? A igreja do final da arquitetura barroca, projeto do arquiteto italiano Giambattista Primoli, e é a única das missões que possui a fachada conservada. Começou a ser construída em 1735 e levou cerca de 10 anos para ficar pronta. Em 1938, as ruínas passaram a ser consideradas Patrimônio Nacional pelo IPHAN e, em 1983, Patrimônio Mundial pela Unesco. O território das missões, que abarca manifestações no Brasil, no Uruguai, Paraguai e Argentina, ele foi considerado Patrimônio Mundial porque ele é um raro exemplo
não é, de ação integrada entre os colonizadores, os evangelizadores, no caso representado pelos jesuítas, e os índios Guarani. Não é? Foi uma experiência que durou cerca de 200 anos, não é? Foi extremamente intensa e produziu manifestações culturais muito ricas, quer dizer, embora muito vinculados à tradição europeia, também incorporou muitas manifestações de origem guarani. Então, a Unesco reconheceu esses sítios como patrimônio da humanidade exatamente porque eles representam uma espécie de uma materialização de uma utopia dos séculos XVII e XVIII, né? Frente a um processo de colonização das Américas extremamente violento e cruel, principalmente com o indígena e com o negro africano que foi trazido escravizado. No local também está a cruz missioneira. Ela foi trazida pelos padres jesuítas e esculpida pelos índios. Alguns acreditam que ela simboliza uma espada cravada para mostrar a conquista da terra. O lugar atrai visitantes de todos os lugares, curiosos que querem saber um pouco mais da história que deu origem ao nosso povo. Eu achei muito valioso porque nós podemos reconstituir essa história, essa que foi contada para nós, e ela vista dá mais valor àquilo que foi feito naquela época e nos ensina a não fazer a mesma coisa, né? A respeitar as culturas existentes e não destruir, né? Eu já estou querendo vir aqui há muitos anos, eu queria fazer uma visita para cá. E acho que durante muitos anos isso aqui foi abandonado, né? Parece que ficou 200 anos sem que ninguém preservasse, então muitas pedras, muitas coisas foram saqueadas, né? Pedras para construção de casas e coisas assim. Hoje a preservação estão preservando. Mas eu até sou a favor de uma reconstrução desse templo, né? A destruição fez parte da história de São Miguel. Em 1759, com o Tratado de Madrid, as reduções foram massacradas pelos soldados e os índios dizimados. Até aquele ano, os religiosos tinham somado 36 missões, 25 casas e 17 colégios por todo o território brasileiro.